Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruno Vale e hoje é a terceira aula da série Investindo do Zero. E como prometido, a terceira aula ela vai ser sobre como escolher um fundo imobiliário. Para fazer essa aula, vai ser uma aula rápida e não muito profunda, mas vai ser uma aula que você vai sair daqui tendo uma boa noção já de como escolher o seu fundo imobiliário e também sabendo onde procurar isso. A gente vai começar aqui vendo os tipos de fundos, os principais indicadores dos fundos imobiliários e o site Funds Explorer, que é um site bem legal para você poder pesquisar sobre os seus fundos imobiliários. Então, começando aqui pelo primeiro tipo de fundo imobiliário, a gente tem o fundo imobiliário de tijolo. E o que seria esse fundo imobiliário de tijolo? Ele nada mais é do que um fundo que investe diretamente em imóveis físicos, como, por exemplo, shopping, escritório, galpões, lajes corporativas. Ele, bem resumidamente assim, e o mais fácil de explicar, ele é um fundo que investe em imóveis físicos, que é o fundo imobiliário original, digamos assim, né? O primeiro tipo de fundo imobiliário, e o mais comum, o mais fácil de se entender como ele funciona. Seguindo aqui para o próximo tipo de fundo imobiliário, a gente tem o fundo imobiliário de papel. Tá, então se o fundo imobiliário de tijolo ele investe em tijolo, o de papel ele investe em papel? Não. O fundo imobiliário de papel ele não investe diretamente em imóveis, mas ele investe em ativos que são lastreados em imóveis, por exemplo, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário. Você pode perceber que todos esses ativos, dívidas de empresas que trabalham com imóveis, todos esses ativos eles têm a ver com imóveis, mas não são os imóveis físicos em si. Como, por exemplo, agora a taxa Selic alta, a 13,75, ele está sendo o fundo basicamente mais rentável que a gente acha hoje em dia, com dividendos de mais de 1% ao mês. E aqui o nosso terceiro tipo de fundo imobiliário é o fundos de fundos. O que significa um fundo de fundo? Ele não investe nem em imóvel físico e nem em papel, nem em ativos que têm lastro em imóveis. Mas eles são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Eles compram várias cotas de vários outros FIIs e com o lucro que eles têm com esses fundos, eles distribuem para o investidor do fundo de fundo. Muitas pessoas acabam não gostando desse tipo de fundo porque ele é um pouco menos rentável, já que ele paga mais taxas. Ele tem a própria taxa do fundo em si e ele também acaba pagando a taxa dos outros fundos imobiliários que ele investe. Mas ele pode ser uma boa, ótima escolha aí para os investidores iniciantes que ainda não sabem analisar direito um fundo imobiliário e acaba diminuindo o seu risco investindo em um fundo de fundo, já que investindo nele, ele acaba investindo em vários outros fundos imobiliários. Ele é como se fosse um ETF de fundos imobiliários. E aqui já indo para os indicadores de fundos imobiliários, nós vamos ver aqui três indicadores importantes. Vale lembrar que não são os únicos, a gente tem muitos outros indicadores que se vocês gostarem e quiserem saber mais, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo, uma série talvez só sobre indicadores de fundos imobiliários e de ações. Mas a gente vai ver aqui hoje os três que eu considero mais importantes para análise de um fundo imobiliário. E o primeiro deles é a taxa de vacância. O que seria uma taxa de vacância? Um fundo de tijolo, por exemplo, vamos supor que ele tem um shopping de 1.000 metros quadrados. E esse shopping ele tem 10 lojas de 100 metros. E 9 dessas 10 lojas estão alugadas. Estão funcionando normalmente, estão pagando aluguel para o shopping, tudo certinho. Mas uma está vazia, não está com nenhum inquilino. Então a gente tem o espaço total de 1.000 metros quadrados e desse espaço total a gente tem um espaço vazio de 100 metros. E a gente consegue tirar a taxa de vacância desses dados. Por exemplo, dividindo o espaço total do fundo pela área vacante, aqui no caso de 100 metros quadrados. Logo, a gente vai ter uma taxa de 10% de vacância.
E vale lembrar que quanto menor a taxa de vacância, melhor, já que a gente não quer comprar um fundo imobiliário que, por exemplo, não tenha nenhum inquilino. Se ele não tem nenhum inquilino, ninguém vai pagar aluguel para ele e ele não vai conseguir, não vai ter lucro para distribuir para a gente. O nosso segundo indicador aqui, não menos importante, é o dividend yield, o mais conhecido, né, dos indicadores. Todo mundo já tem uma noção do que é, mas uma explicação breve. Ele é o valor que você recebe de dividendo do fundo dividido pelo preço da cota. Por exemplo, se eu tenho lá a cota do MXRF, que ele me paga, a cota custa R$ 10 e eles me pagam 10 centavos todo mês de dividendo. Logo, todo mês eu vou ter um dividendo de 1%, que é um dividendo bem interessante. E é legal também a gente olhar o dividendo acumulado nos últimos 12 meses, porque te dá uma noção de estabilidade, de distribuição de dividendos daquele fundo. Se todo mês, por exemplo, o mesmo fundo lá, o MXRF, ele está me distribuindo 10 centavos durante 12 meses, então ao longo, do ano eu terei recebido 12% de dividendo. E aqui eu coloquei até uma observação em amarelo. E vale lembrar que, às vezes, um fundo ele te paga todo mês ali 10 centavos e, de repente, ele começou a te pagar R$ 1. Aí, R$ 2, 5. Isso são chamados dividendos extraordinários. E isso acontece, às vezes, não porque aquele fundo teve um lucro consistente, e sim porque ele teve um lucro por vender algum imóvel, talvez, que fazia parte do seu portfólio, do seu patrimônio. E é um lucro que ele só teve aquele mês. Ele vendeu um imóvel e não tem mais aquele imóvel para vender. Então, às vezes a pessoa olha, nossa, esse fundo pagou 10% de dividendo só esse mês. Vão lá e compram, mas nem pesquisam o histórico de dividendos, os dividendos nos últimos 12 meses, e acabam não percebendo que foi um dividendo extraordinário. E o terceiro indicador aqui, talvez o mais importante desses três, para a gente escolher e analisar um fundo imobiliário, é o seu preço por valor patrimonial, que ele vai significar o quão barato ou caro está custando aquele ativo. E ele pode sim indicar uma boa oportunidade de valorização no futuro daquele fundo, mas ele também pode estar indicando algum problema. Então vale ficar de olho o porquê daquele fundo estar tão barato às vezes. Às vezes pode ser um problema de fraude, um problema de gestão. Então, agora, se não tem nada desse tipo de problema e ele está com preço por valor patrimonial muito abaixo de 1, por exemplo, 0,7, 0,8, pode ser uma boa oportunidade de entrada sim. E basicamente, um PVPA, ele sendo menor que 1, quer dizer que o fundo está barato, e ele sendo maior do que 1, quer dizer que o fundo está caro. Como assim? Se eu tenho um preço por valor patrimonial de 0,7. Isso quer dizer que a cada R$ 1 de patrimônio que aquele fundo tem, eu vou estar pagando 70 centavos. Ou se eu tenho um preço por valor patrimonial de 1,3, quer dizer que a cada R$ 1 de patrimônio que aquele fundo tem, eu vou estar pagando R$ 1,30. Então eu vou estar pagando mais caro do que ele vale. E em algumas situações valem sim a pena. Alguns fundos costumam sempre negociar somente acima do seu preço por valor patrimonial. Bom, pessoal, se vocês ficaram até aqui no vídeo, já deixem seu like se eu estou te ajudando de alguma forma a aprender como escolher o seu fundo imobiliário. Já se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando as próximas aulas de como investir do zero. A próxima aula aqui vai ser de como analisar uma ação. E vamos aqui para o site do Funds Explorer. Já estou com o site aberto aqui, é só você digitar ali na sua barrinha de pesquisa www.fundsexplorer.com.br, vai abrir essa tela aqui para você. E a gente pode vir aqui em ferramentas, seleciona ranking de FIIs. Vai abrir uma nova aba, essa nova aba aqui para a gente. Esperando. E nessa parte aqui é a parte interessante para a gente, porque é onde a gente vai selecionar os filtros que a gente quer analisar.
você pode vir aqui em todas as colunas, clica aqui em selecionar todas, que ele vai tirar aqui todas que estão selecionadas, e vamos selecionar somente as mais interessantes para a gente no momento. Eu vou colocar aqui o preço atual, o dividendo, dividendo acumulado nos últimos 12 meses, o preço por valor patrimonial e a vacância física. Eu não falei aqui sobre a quantidade de ativos, mas eu vou colocar aqui também só para mostrar para vocês. E a gente tem aqui agora a lista de todos os fundos imobiliários na nossa bolsa de valores, com o código, o setor, o preço, o dividendo acumulado nos últimos 12 meses, o seu preço por valor patrimonial, vacância física e a sua quantidade de ativos. E o que podemos fazer agora com essa lista? A gente pode pegar ela, selecionar ela toda e jogar em uma planilha. E na planilha a gente pode aplicar novos filtros, por exemplo, eu quero somente fundos com preço por valor patrimonial abaixo de 1 e coloco um filtro lá para tirar todos os preços por valor patrimoniais acima de 1. Eu quero somente preços atuais abaixo de R$ 100 e coloca lá os preços abaixo de R$ 100. E você pode ir brincando com os filtros, assim que você for aprendendo a analisar novos indicadores, você vai lá, seleciona aquele indicador também, brinca com ele, joga no filtro, pesquisa, e depois, ao final de fazer a sua pesquisa e os seus filtros, você vai ter uma tabela ali com talvez 20 fundos imobiliários, de mais de 100, quase 200 fundos. Vai ficar muito mais fácil para você identificar qual vai ser uma boa oportunidade entre 20 fundos do que ir olhando um a um, se você fosse pegar a lista completa de fundos e ir olhando um fundo de cada vez. E o conteúdo de hoje, pessoal, foi isso. O vídeo vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever, deixar seu like, sugestão de vídeo aqui embaixo nos comentários e até a próxima.